Estamos de volta em mais uma Ação e Reação nessa sexta-feira chuvosa na Baixada Santista. Você que acompanha o programa de fora de Santos, fora da Baixada Santista, uma chuva torrencial, uma hora forte, uma hora fina, chovendo muito aqui na Baixada Santista. Hoje, 18 de novembro, sexta-feira, dia do Conselho Tutelar. Já aproveitamos para parabenizar todos os conselheiros tutelares da região, que é um trabalho sério, né? Um trabalho que devia ser melhor explorado para a gente tratar bem nossas crianças, futuros do nosso país, né? Já que não tem tanta educação assim, a gente tem que controlar a relação com a família, com os pais. Um abraço para os conselheiros tutelares também. Hoje, delegacia do idoso, 18 casos por mês aqui na Baixada. São Vicente recebe um pouquinho de alívio com 30% da coleta do lixo que se espalha pela cidade. Polícia Rodoviária terá aumento de efetivo nessa temporada. Com 2 gols de Copete e um de Ricardo Oliveira, Santos ganha do Vitória e põe fogo no campeonato. Santos 3, Vitória 2. Com o empate do Palmeiras com o Atlético Mineiro, o Santos fica com 67 pontos e o Palmeiras com 71. Palmeiras correndo aí bem na frente, né? Mas o Santos pôs uma pitadinha de energia aí no campeonato. Sérgio Cabral preso e Garotinho também. Tem depois um vídeo aí com a filha do Garotinho chorando, quando ele entrou na ambulância, aí o Garotinho levantou, parecia que ele estava, de uma certa maneira, não estava tão doente assim, né? A doença foi mais para talvez escapar da prisão de imediato, né? Então, ficar preso dentro do hospital é melhor que ficar preso na cadeia, né? Bom, para falar esses outros assuntos, você sabe que você tem o 981-598868, telefone daqui a pouco na tela, para você ligar, interagir com nossos convidados, fazer críticas, sugestões e até mesmo mandar perguntas. Para os mais modernos, o WhatsApp aí na tela, 981-598868. Para os mais tradicionais, pode mandar mensagem. E para os mais tradicionais, pode ligar no intervalo do programa. Não ligue agora porque a gente não pode atender. Hoje tenho a grata satisfação de ter entre os convidados Pedro Magina, advogado aqui da nossa região, e segunda vez que vem aqui no nosso programa. Ok, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de participar mais uma vez. Muito legal. E também o comentarista já aqui da casa, advogado também, comerciante, empresário, João Vilela. Tudo bem, João? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, Filete, boa tarde, doutor Pedro. Prazer estar aqui com vocês. Tomou chuva, Pedro, quando chegou no programa? Tomei, foi meio difícil chegar aqui. Santos realmente está começando a ficar complicada em termos de trânsito. Você não parou no Canal 2, que no Canal 2 não pode parar, né? Senão vai guinchar o carro aí, né? Não parei. Mas hoje não tinha nenhum carro. De táxi, Hoje não tinha nenhum carro parado no Canal 2. Ontem tinham 2 carros, eu avisei aqui na TV Com, mas um estava sendo guinchado, né? Porque tem a questão da mobilidade urbana, né? Então o Canal 2, o Canal 1, algumas áreas do Canal 3 também não pode parar. A pessoa tem que ficar atenta, tomar cuidado para não ter seu carro multado. E o pior, se for o primeiro da fila, vai ser guinchado, né? Então, complica mais, que aí a pessoa vai ter mais dor de cabeça, né? Mas tudo em prol da mobilidade urbana, né? João, nós estamos aqui com o São Vicente, com o melhor da coleta do lixo agora, né? É engraçado que o São Vicente deve 8 milhões e pararam geral a coleta do lixo, né? Ontem aqui com o Zé Geraldo Barbosa, né? E o Heraldo, muitas pessoas questionaram porque alguns lugares não parou, porque São Vicente parou, e a questão de ser uma empresa só, que eu acho que realiza um bom trabalho, mas ser uma empresa só na região, se isso tem alguma coisa conflitante. É um monopólio, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, é uma questão metropolitana que nós estamos falhando, e falhando muito grave na nossa região, em relação ao lixo. Os prefeitos não se conversaram durante esse tempo todo, desde quando foi instituída a região metropolitana de Santos. Virou um cabide de emprego, discussões vãs, ninguém realmente tomou a frente dessa região metropolitana, e o resultado é esse que nós vemos hoje. Nós não temos um lugar, não temos um aterro sanitário ligado à região metropolitana, nós temos um particular que fica em Santos, Sítio das Neves, uma empresa que controla essa parte toda, faz um trabalho bem feito, claro, mas eu lembro que nós tínhamos a Prodesan, que fazia um trabalho também muito bem feito. Claro que o aterro sanitário era bem mais deficiente, estava no seu limite da capacidade, na região do Alemoa. Nós tivemos um início de sistema de coleta de lixo seletivo, de reaproveitamento, de reciclagem do lixo. Isso é realmente uma necessidade premente hoje na nossa região. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão do lixo. Saneamento básico e lixo
são os 2 pontos que nós devemos olhar com muito mais carinho na nossa região, além da segurança, além da educação, todo aquele monte de saúde que a gente sabe e tudo mais. Eu digo isso porque a OMS, Organização Mundial de Saúde, coloca que cada $1 investido em saneamento básico e em coleta de lixo, a entidade pública, você economiza $60 na questão hospitalar. Você imagina, de 1 para 60. Não é 100%, 200%, são 60.000% aproximadamente. É muita coisa. É algo assustador. E os países civilizados, os países que conseguiram chegar lá, descobriram isso há muito tempo. E nós ainda não, infelizmente. Então, nós temos que lembrar que uma coisa está diretamente ligada à outra. A coleta de lixo, a limpeza urbana, a reciclagem, o saneamento básico está completamente ligado a quê? À saúde pública. Então, você vai ter o lixo jogado nas ruas, isso, claro, junto insetos, junto ratos, eu levei um susto no sábado agora, eu fui a São Vicente, eu vou sempre a São Vicente, meus pais moram lá. Tem uma futura loja em São Vicente, nós vamos ter um design futuramente. Quem sabe um dia, se a cidade realmente acertar. Hoje é inviável, impraticável. Você acha que não daria uma loja naquele centro? Daria, não, acho sensacional o comércio de São Vicente. Só que hoje, do jeito que está a situação, é impraticável. Por questão da violência? Espero. Violência, é difícil falar isso, mas tem muita corrupção no meio do caminho. Para você montar uma loja realmente decente, isso é o que se comenta no comércio em geral, não posso afirmar nada, não posso ser contundente e falar, olha, tem isso dessa forma, mas isso se comenta claramente. Espero que agora, a partir de 1º de janeiro, com nova administração, Pedro Gouveia, torço muito, porque São Vicente não merece chegar nessa situação dessa forma, sabe? Não aguenta mais, a cidade não aguenta mais. São Vicente, a partir do final dos anos 60, começou a se degradar, e até hoje teve alguns pontos, no primeiro governo do Márcio França foi melhor, mas voltando ao assunto coleta de lixo, Filete, é algo que é assustador, porque nós não temos hoje a menor condição de atender essa limpeza urbana, e o maior gasto das cidades hoje é em coleta de lixo. Você falou, São Vicente está devendo 8 milhões, parou a coleta. Santos deve 70, continua. Tem vários fatores. 70 já está em Santos, 70 milhões? Pelo menos as informações da mídia é essa. Mas tem mais capacidade financeira para pagar também. Tem mais capacidade financeira. O aterro fica em Santos. Aliás, lembrando que o aterro sanitário... O Paulo está muito mais atuante. Foi reeleito, claro. A conta é maior. Normalmente tem pago atrasado, mas paga. Então, outra coisa, o presidente vai ser o mesmo. O presidente vai ser o mesmo. Isso dá uma diferença grande. Uma maioria absoluta, a questão política é importante, mas lembre-se de uma coisa, esse aterro sanitário que nós temos hoje na nossa região, que atende praticamente todas as cidades da região, eu acho que a exceção é Itanhaém ou Mongaguá, não sei, tem uma cidade que é a exceção. É uma cidade que sobe para Mauá, né? Que vai para Mauá, que é outro absurdo também. Imagina o que você gasta de combustível para fazer isso e poluir. Bom, se ela tivesse trem, né, João? Se ela tivesse não, nem trem, não. Isso tem que, absurdo, tem que resolver o seu lixo de casa. Fazer um sistema igual tem em Barcelona. Não, olha, o melhor nós passamos sistema... no programa aqui um sistema... Não, o Barcelona é fantástico. De 1.800 para 1.800 pessoas, passamos aqui no programa, tem até no... Barcelona é fantástico. O de Frankfurt é um dos melhores sistemas na Alemanha do mundo. O que eu mais gostei, eu já fui conhecer alguns sistemas de lixo, quando eu posso eu vou conhecer, porque João, é uma coisa vira turística. Dia 25 de outubro, nós fizemos um pesquisador aqui que falou sobre isso. Falou sobre incinerador, um incinerador para 1.800 pessoas. Eu acredito em incinerador, nós tivemos já em Santos para lixo hospitalar, não sei se ainda tem. Como é um moderno, né? Mas era moderno na época. Em 91 havia um incinerador de lixo hospitalar em Santos que era novo. Moderno já é uma outra questão, né? Se era funcional ou não, era complicado em certas coisas. Tem a poluição também. Nós temos que ver dinheiro no lixo. Lixo é dinheiro. Os países que descobriram isso hoje recebem pelo lixo. E o melhor exemplo que eu vejo pelo nosso tipo de cidade, uma cidade extremamente adensada, uma cidade com uma população verticalizada, sem espaço hoje para fazer isso, o melhor exemplo que eu vi até hoje foi o de Hong Kong, que antes era um aterro sanitário, que hoje é o campo de golfe de Hong Kong, foi transformado num campo de golfe, claro, ficou uma coisa bem bacana, com todo o sistema de coleta do metano que sai lá, se aproveita muito daquilo, e todos os táxis de Hong Kong utilizam o gás metano que vem desse antigo aterro sanitário e são abastecidos com esse gás. Mas só voltando, os caminhões de lixo são abastecidos com esse gás,
E o que é importante também é que é construir um prédio. É um prédio no centro da cidade. Que você olha por fora, você não diz que é nunca um lixão. E ali é feita a reciclagem, a separação, as pessoas separam o seu lixo. É um dos melhores sistemas que eu vi até hoje, verticalizado, com pouco espaço. Mas como é que destrói esse lixo? Como é que destrói? Por exemplo, você falou que não é incinerador? Não é incinerador. É separado. Não, o lixo é todo separado. E a parte orgânica? A parte orgânica você faz metano. Tem uma outra usina que é levado junto. Metano, porque daí tem uma outra usina que usa... que é, aliás, um espaço maior, daí bem maior, que tem uma parte costeira, inclusive, que ela recolhe os dejetos, e os dejetos, junto com esse orgânico, eles vão fazer mais gás metano. Eles utilizam muito gás metano. Então, dá para aproveitar praticamente tudo do lixo. Essa é a primeira questão. E ali, e por que eles fizeram no centro da cidade? Uma região central. Por que eles fizeram num lugar que é densamente habitado? Porque o custo de combustível dos caminhões, a despesa, a manutenção, se você vai andar longe, você vai ter um custo muito alto também disso. Sim. Todo mundo abastece por perto. Por perto. Imagina, essa questão do lixo, aí temos as fotos de São Vicente aí. Sim. As fotos, essa questão do lixo incomoda, né? Porque todo mundo gosta de São Vicente. Você anda em São Vicente e não tem condição nenhuma, né? Porque muitas vezes você está andando na cidade, você tem que ir para o meio da rua. Aí depois poderia vir uma sugestão que se leve todo o lixo para frente da prefeitura, né? Podem dizer que é uma malcriação? Nunca, muito longe de ser malcriado. Mas é muito mais malcriado você delegar o problema ao cidadão. A pessoa fica ali, às vezes, no seu bairro, bairros de difícil acesso. O problema é que o prefeito não vai muito na prefeitura, segundo comenta, né? Sim, sim. Aí é complicado. Se o prefeito não vai muito, atrapalha. Eu tenho até uma sugestão também, aqui, né? Vou fazer uma leitura, sem citar brigas, pelo amor de Deus, mas as disposições, elas existem. No artigo 74 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, é dito o seguinte: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima na forma da lei para denunciar, aqui no teu par eu coloquei, perdão, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, existem os instrumentos. Uma simples petição, não precisa nada muito complicado, e a pessoa pode estar peticionando junto ao Tribunal de Contas a fim de verificar. Mas está cheio de advogado de São Vicente porque nenhum teve essa brilhante ideia. Bem, não sei. Será que adianta? Ser vereador para fiscalizar também, né? Mas será que estão fiscalizando? Não, né? Fora isso, existe a ação popular, né, que a pessoa pode ingressar, artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal também. Então, existem as disposições, existe a possibilidade de reclamação, que é o parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição Federal. Não, perdão, artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, nós temos os instrumentos, o aparelho existe. O que não existe é a educação com essa finalidade. E as pessoas muitas vezes acham, porque eu vou falar, porque eu vou reclamar. Não, ninguém tem que ir para a justiça ou questionar qualquer coisa com raiva. A finalidade não é essa. A finalidade é que as coisas sejam apuradas, que as contas sejam levantadas e que a prestação seja feita. A justiça tem que estar sempre muito longe do sentimento de vingança. Estamos até conversando há pouco, é irracional, né, doutor? Não é verdade? Né? E aí participa uma situação irracional. Eu acho, assim, inclusive, que no Brasil deveria se convocar todos os gestores. Isso é um assunto que a gente discute, assim, em esferas aí do pessoal que é ligado ao direito constitucional. E é dito, por que não chamar todos os gestores a que prestem contas? Se está prescrito ou não é outra situação, mas assim, a responsabilidade tem que ser colocada no Brasil. Nós não podemos fugir a isso, por pior que seja. Ninguém quer transformar o país num caos, mas também não é certo que a população tenha passado por tantas privações e alguns se preocupam em comprar joias, em comprar viagens, helicópteros, viagens para aqui e para ali. E se a pessoa, no seu momento de reflexão, que os dois governadores estão refletindo agora, não precisam de nada disso. Ninguém precisa de helicóptero, ninguém precisa de tanta joia. Uma joia para mulher de 6 mil. Não há necessidade disso, isso é absurdo. Isso é sinônimo de país subdesenvolvido. Sim. Quando o país é desenvolvido, o dirigente ele anda de ônibus, ele anda de transporte público. Isso é o diferencial de um país. O país desenvolvido não é aquele que todo mundo tem seu carro. É aquele que os caras que podem ter seus carros, até seus aviões, seus helicópteros, andam no transporte público por maior eficiência. Eu vejo isso, doutor. João, eu gostei muito. Conversando com taxistas no Rio de Janeiro, né? Eles falaram que em épocas de Copa, países pobres da África, chegavam autoridades lá... com uma pompa circunstância. Compravam casas inteiras, móveis, ia lá no Barra Shopping, comprava
cozinha, comprava uma, punha no avião, jatinho particular e levava. E o país passando fome. Sim. É mais ou menos... Quantos filmes a gente não viu mostrando essa... O que o americano às vezes da gente, muitas vezes ele tem uma noção errada de alguns países africanos, né? Então o dirigente chegava aqui no Rio de Janeiro, comprava tudo, punha no aviãozinho particular, com certeza do país que ele há de representar, né? E levava tudo, quer dizer, gastava... Como nós fazemos também quando vão para a Suíça, eles trazem as joias todas também nos seus aviõezinhos particulares. Eu gostei do Dr. Pedro colocou a questão constitucional da lei, porque essa base, nós não temos esse costume, esse hábito no Brasil. Educação, né? Eu gostei muito que o senhor colocou, as pessoas não vão lá e não reivindicam. Nós pagamos os vereadores, elegemos os vereadores, damos uma série de mordomias para eles fiscalizarem os órgãos públicos. Sim. Nós também pagamos o Ministério Público para eles fiscalizarem, e nós também somos fiscais. São várias pessoas que são fiscais para você poder, e fiscal não num sentimento de vingança, como o senhor colocou, um sentimento realmente de civilidade. E se nós começarmos assim a questionar as instituições, infelizmente no Brasil se corre o risco de estar desagradando determinadas pessoas. Sim, mas eles é um absurdo. Porque é um direito cidadão. Mas não esses Então entes todas encaram. dentre as instituições que o doutor citou, todas, não podemos, nem é agradável estar indo de forma muito profunda, porque as perguntas começam a ser feitas, e por que ninguém questionou a questão do lixo em São Vicente? Não é? É assustador. Mas olha, veja. Então, assim, existe uma inércia, existe na realidade, aquela coisa do Macunaíma, preguiça. Gostemos ou não, esse fator é um fator presente. Macunaíma é um personagem que deveria ser estudado em detalhes no Brasil. Porque é o brasileiro. Porque o cidadão está na sua função, dentro de uma instituição muitas vezes, e não a executa. Isso é o quê? Preguiça, prevaricação. É assim. Mas você colocou uma coisa, leu agora a Constituição, me lembrei de José Afonso da Silva. Sim. E José Afonso é um grande constitucionalista, escritor de vários livros. E eu gosto muito de alguns detalhes dele em relação porque o direito tributário é bem diferente dos outros direitos em relação aos seus direitos, deveres e tudo mais. E você paga o IPTU, e dentro do IPTU tem a coleta de lixo. Sim. E você não consegue, você continua pagando IPTU, se você não pagar, você vai ser executado, você pode perder o seu imóvel, você vai pagar os honorários dos advogados que vão entrar contra você, os custos todos, você vai ter seu nome inscrito no CADIM, você vai ter um problema, vai ter protestado, você terá vários problemas sérios se você não pagar seu IPTU. Só que você está pagando IPTU, e uma das partes do IPTU, um dos desdobramentos desse IPTU é a coleta de lixo, que não está sendo feito, ou seja, não está sendo prestado um serviço que você está pagando. E se você não pagar, você vai ser executado, mas você não pode executá-lo por não ter feito esse serviço. Há quem dê a sugestão de que numa situação como essa, se faça um depósito judicial, e se ingresse com o processo e discuta isso. Deixe de se pagar o IPTU, porque na hora que isso começar a ocorrer, as prefeituras será que eles estão preocupados com isso? Porque o desvio, eu acho que hoje a gente olha nessas ações que nem acontece no Rio de Janeiro, que é um reflexo da sociedade toda brasileira. A gente fala Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro virou o ponto de referência. É o grande palco. É o grande palco porque é uma cidade que é um estado que dependia muito do royalties do petróleo. Sim. Apostou tudo nisso. É a nossa Venezuela. Na verdade, porque dependia do petróleo. E é um estado também que, pela cidade maravilhosa, depende muito turista, né? Então, mas é pouco turista proporcionalmente perto dos outros custos que ela tem. Dependia muito de funcionário público, porque petróleo e funcionário público, na realidade, porque foi a capital do Brasil, então tinha um retorno muito grande. A grande cidade do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, ponto. Porque o restante, o estado é pobre em si. Né? O restante do estado é um estado bonito, lindo, mas... Tirando algumas cidades com a maioria pobre, né? Como Teresópolis, Petrópolis, sim, mas também é pobre em termos de... Não tem grandes indústrias, tem uma de cerveja, tem uma de malharia, tem até alguma coisa, mas não é que no estado de São Paulo, que você pega grandes bolsões de riqueza... Ribeirão Preto, Campinas... São José, você vai pegar, você vai ter Campinas, sem dúvida, Sorocaba, que tem grandes indústrias ali. Presidente Prudente. Dá pra gente enumerar que fica... a tarde inteira falando. São Paulo é um estado que tem representação na Europa, né? Ele não tem corpo diplomático, que não pode ter por disposição, mas tem representação. Então é um estado que facilmente poderia estar na Europa, assim, pela renda, por tudo que faz. Seria um país europeu, né? Não, sem nenhuma teoria de conspiração, seria um país europeu, né? Tirando a questão educacional, né? Que no Brasil sempre vai bater aí, né? E a segurança. É um país, na questão financeira, com qualquer pessoa que você fale de fora...
As pessoas ficam encantadas. Mas vocês vejam, o PIB de Campinas, só da região de Campinas, PIB da região de Campinas é maior que do Chile. É assustador isso. Realmente é. Mas a questão educacional, se São Paulo não mandasse 44% de imposto e não recebesse só 13, 14, nem isso, também você ia ter escola de educação. Não, mas eu acho que isso é uma questão sobrar, né? Não, eu acho que a questão educacional no Brasil é como tudo. É cultural. É aquilo do que a gente quer. A gente vê pessoas muito pobres e com vida muito simples conseguir se graduar, fazer pós-graduação e prosseguir na vida. Não só que estudem, mas que são comerciantes e que vão empreender e vão para frente. Agora, é o que a gente quer. O povo, desculpa, ele não fala muito disso. Ele não fala. Tá agora começando alguma coisa, porque o governo veio mexer. Acho, inclusive, eu não acho nada absurdo do que o governo apresentou de proposta no ensino médio. Achei, assim, tudo muito razoável. Mas, assim, é que nós não estamos acostumados a discutir esse assunto. Então, claro, temos que ir para a greve, temos que ir para a briga. Como a gente não sabe falar sobre isso. Mas tem muita gente na greve, né? Imagina. Mas é uma questão política. Tem a menina que foi para a greve, teve um rapaz que fez a greve, fechou um colégio em São Paulo, tal, 200 mil pessoas não puderam fazer a prova, tal, e ele saiu de lá, pediu para os outros 20 ficar tomando conta e foi fazer a provinha dele em outro colégio. E teve uma pior ainda, uma menina que fechou um colégio e foi no outro colégio fazer prova, né? E pegaram ela com recurso eletrônico. Quer dizer, ela fechou um colégio, impediu dos outros fazerem prova, foi fazer em outro colégio, assim como esse rapaz, e ainda pegaram ela fraudando. Quer dizer, que país que ela quer? Na realidade, ela está eliminando a concorrência. Ela quer um país que as pessoas não possam fazer a prova, e a outra prova agora é dia 4, dia 5. Então ela tirou o direito das pessoas fazerem a prova por um objetivo e fraudou a prova na esquina. Não dá, né? Essa parte da fraude comendo macaco, vai encontrar no mundo inteiro, mas eu começo a ter uma pequena esperança, sinceramente. Nessas questões. Não, porque de vez em quando a gente perde um pouco a esperança, quando a gente começa a ver a situação do país. Mas essa questão de prenderem 2 ex-governadores e não ter muita regalia, até alguma teve, né? Tem o garotinho. Teve, então. Você viu o vídeo do garotinho, não? Não, eu vi. Quiser passar, vamos passar. Garotinho se Um bom ator, hein? Ele chega quase morto ali, depois se levanta. Ele é pastor também. Ele já não vou nem entrar nesse mérito. Ele sabe falar com a população. Ele sabe, não estou falando mal. Mas ele vai usar. Isso aí ele vai usar. Não estou falando mal de ninguém. Tem pastores excelentes. Estou falando que o garotinho, ele sabe fazer olha, isso, né? Quando falaram que ele foi preso por causa do chequinho, muita gente por aqui ficou preocupada, hein? Porque isso, a operação do chequinho. Não fala sobre isso aqui que nego ficou Não. O nome da operação, desculpa, Filete, mas ele foi preso por um negócio que eles chamam lá de chequinho. Mas aqui não existiu, será que existiu? Não, é outro tipo de chequinho, não é esse daqui. Mas muita gente ficou preocupada. Olha lá, esse aqui. O chequinho de lá, ele foi no chequinho daqui. Com a filha, né? Falando para não levar o garotinho, para não levar. Ele sai da máquina do hospital para o presídio de Bangu, né? E se falasse, pode sair correndo, ele saía. Eu sou um homem infartado, ele falava. Ele falava que é um homem infartado. Então sai correndo aí, tudo bem. Me solta. Sou um infartado. Vocês me respeitem. Fui governador. Grande coisa, pior ainda, assim, né? Sabe que um barraco do caramba, hein? E na realidade isso dá muito mais argumento e é muito mais fantástico do que as novelas atuais. Mexicanas, né? Inclusive, né? Assim, uma ópera, assim, os escritores realmente, assim, até de fora deveriam começar a observar mais o Brasil, porque realmente nós temos cena de texto. Mas o dinheiro que foi desviado, muita gente não foi nem para o hospital. Ele está certo, ó. Ele saiu do hospital para o presídio, teve uma ambulância, ele teve um certo conforto, concorda? Polícia, teve um conforto. Teve gente que nem esse conforto teve com o dinheiro que eles desviaram. Sim. Desviaram de escola, de educação, lógico. Isso aí está nos autos, a gente não tem os autos aqui, mas com o dinheiro que supostamente eles desviaram, Sérgio Cabral, eles mataram muita gente sem médico, sem dentista, sem escola, transformaram muita gente boa em bandido. Olha, eu não conheço ninguém que tenha tido um bom atendimento dentário na rede pública. Não conheço ninguém. Eu conheço assim, alguns trabalhos pontuais, aqui em Santos temos algumas universidades que prestam esse serviço, assim, de forma até... Unimes, Unisanta, sim, né? até louvável. Mas eu não conheço ninguém que na parte dentária tenha tido... E aqui em São Paulo, porque tem histórias piores, tem assim, histórias para o Nordeste, onde a orientação que havia ao dentista era a extração, não é? Mas talvez o dentista também trabalha sem condição nenhuma, né? Por causa desses dinheiros. Com certeza, a culpa nunca é do dentista, óbvio, pelo amor de Deus. A culpa é da estrutura que não é dada. Imagina, na delegacia do Rio de Janeiro não tem nem papel para se fazer o BO. O cara faz o papel, o cara faz o BO, né? Isso aí na Veja, o cara faz BO, fala, você imprime na sua casa, tá bom?
faz BO, você vai numa lan house ou imprime na sua casa. Entendeu? É a falência completa. Não tem papel. Mas isso assim, infelizmente, até aqui na justiça. Não, aqui não falta papel de delegacia. A falta de estrutura no judiciário. Não, falta papel, né? Falta tudo. Papel também. Eu já ouvi juiz falando que eu tenho que colocar do meu bolso. Hoje eu não sei, mas assim, há muitos anos os juízes começaram a levar as impressoras e computadores. O ar-condicionado chegaram a levar. Então, São Vicente do Fórum, o juiz falou, esse ar-condicionado é meu, eu comprei. Sim. Eu falava para o pessoal em São Vicente, olha, vocês têm que brigar por melhores condições de trabalho, ambiente. Vocês passam mais tempo aqui do que... Não sei se isso ajuda, vai esclarecendo um pouco as pessoas. Mas não adianta você só brigar por questão... Claro, a questão financeira é muito importante. Mas assim, tem que, o funcionário tem que ver... Eu, como gosto do direito previdenciário, sempre acho muito interessante os ambientes de trabalho. Porque é ali que você passa a grande parte da sua vida. Sim. E as pessoas às vezes estão em situações... Bem, a gente sabe de comerciantes, assim, que não deixam água para os funcionários beberem. Sim. Então, quer dizer, isso são real. Não sei se está ligado, é muito triste falar isso, está ligado à questão, nós termos sido, se não me engano, fomos o último país, né, na questão da escravidão. Então, quer dizer, isso é não dimensionar o outro, né? Eu acho que a gente assim, ainda está vivendo assim, um pouco essa coisa da psicopatia coletiva. Onde eu que me importo, psicopata ele pode ter certeza que ele é psicopata. Não há problema em ninguém ser psicopata, o problema é não ser tratado. Então o psicopata ele é indiferente aos outros, mas quando ele tem, e há pessoas que têm até noção que são psicopatas, elas começam a fazer um treino para dimensionar o outro. Então psicopatas são 3 situações. Ele já tem essa propensão biológica, tem que ter a situação e tem que ter o objeto. A pessoa sobre a qual ele vai, e a situação sobre a qual ele vai aplicar. Você acha que um cara que privava de um funcionário, ele é um psicopata? Sabe? Claro que é. É o quê? Com É certeza. um louco. Não pode ser outra coisa. Então, quer dizer, essa questão, é esse olhar que a gente tem que treinar, de ver o outro, por mais que desconfortável que às vezes seja para mim. É ceder algo, porque ceder é chato. Aqui nós estamos competindo pelo ar. Se acabar, Sim, nós vamos... sem Então, dúvida. quer dizer, o ser humano nasceu, já vai incomodar. Não tem essa. Ninguém... Não, todo mundo vai incomodar. Mas a questão é que a gente tem que saber fazer a harmonia disso. A né? civilidade é esse ponto de equilíbrio. Mas eu não consigo ver, Dr. Pedro, eu sou comerciante, o Filete também lida não com comércio, mas é semelhante. Ele tem a da sua mãe também tem o comércio. Tem a loja que é da minha mãe lá no outro lado da rua. Então, né? a gente nota o seguinte, se você trata mal um funcionário, Sim. ele vai tratar mal o seu ambiente de trabalho. Sim. Você vai ter só empregados ruins. Não é porque você paga mal ou você trata mal que você vai ter maus funcionários. Sim. Isso não é Claro, referência. pode ser essa relação. E não é porque você paga bem que você vai ter bons funcionários. É uma questão de consciência, Se fosse muitas vezes. pagar bem e der todos os auxílios possíveis, nós teríamos uma Câmara Federal fantástica e as câmaras de vereadores seriam fantásticas. Se fosse só pagar bem e dar vantagem, Sim. então não é isso. Mas é porque normalmente você paga mal e você trata mal, dificilmente você vai ter uma pessoa boa. Eu vejo uma relação... Com certeza. Eu acho também... parte- Eu vejo, só para concluir essa parte, eu vejo a relação que eu tenho com fornecedores, as empresas que fornecem. Dificilmente você tem um representante bom numa empresa ruim. E dificilmente você tem uma empresa boa com um representante ruim. Porque esse pontos iguais se atrai. Então, os bons funcionários são aquelas boas empresas que vão tratar eles bem. E se ele tiver uma pequena, a Você grande não já acha assim chama, também? né? Claro, ele vai A grande já crescer, chama. ele vai crescer. Ele cresce. Você vê um funcionário bom, Ele tá na vai empresa crescer. pequena e vai para uma grande. Você não, desculpa, Filete, você não acha que falta muito treinamento no comércio? A Claro, gente vê assim, claro. a gente por vezes vai numa loja e é muito mal atendido, mas não Muito. por culpa do funcionário, não é? É que ele não tem o conhecimento de como atender bem. Não é só Deviam não pôr é essa não é culpa, só né? o atender bem. Claro, Falta um preparo. Eu acho que falta muito. Falta muito preparo. Não é só da empresa. Ele já chega muito mal preparado. Sim. E para você manter bons funcionários, eu vejo que essa é a minha lida diária. Quanto mais você conseguir manter os bons funcionários, melhor para você. E para sua empresa. O Nicolau Bey, ele fez um TE do CDL Santos Gonzaga, onde o João é diretor também lá, né? O Nicolau, que de vez em quando, uma vez por mês, 15 dias está aqui no programa também, ele falou para mim que fez uma chamada lá para funcionários, fim do ano, acho que o ano passado, 2014, não me recordo, ele fez, pareceram 500 pessoas. Aí ele fez uma seleção tal, né? Muita gente falava português errado, muito palavrão, muita gíria, sobrou 100 pessoas. Aí disse, ele deu um curso de capacitação, nesse curso ficaram 30. Das 30 ele falou, vocês vão trabalhar no SOP, vocês já sabem, tem que trabalhar sábado, domingo, um sábado, pô, mas tem que trabalhar domingo? Tem que trabalhar, tu tá começando agora, filha, tal. Aí nisso ficou 5. Aí você fala, tem desemprego? Tem, né? Mas também é aquele negócio, às vezes você pega mão de obra muito ruim. Uma boa
dica que eu tô lendo, é pegar estagiário desde o primeiro ano e fazer a formação na sua clínica. Às vezes o cara chega no 5º ano, não fez nada, ficou surfando a faculdade toda. Aí ele quer aprender com você lá, você tem que ficar pagiando. Então tu pega o cara do primeiro ano, que ele não sabe nada mesmo, aí ele vai trabalhar. Aí ele pega uma orientação, como é que é o seu sistema, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é tratar bem os animais. A gente não faz por dinheiro, a gente faz porque gosta, o dinheiro é consequência. Qual que é a relação da empresa? É crescer e montar uma hotelaria, projetos futuros. Então o cara já pega aquela dinâmica da tua empresa, né? Então você consegue, de uma certa maneira, moldar o cara, a pessoa, Sim, né? O ser humano, e fala, olha, nós temos uma deficiência nisso, vai estudar essa área aqui, ó. Nós só temos um acupunturista na clínica, nós precisamos de 2, faz uma pós-graduação nisso. Você entendeu? Que você vai ajudar a empresa e tal. Então, isso é muito importante. Eu acho que a capacitação também. Mas o João falou uma realidade. Às vezes a pessoa chega muito mal capacitada, não é isso, João? Aí é aquela questão que o doutor João colocou agora, realmente, da educação, da família. Porque, aproveitando a Constituição, sim. Artigo 227, a educação não é só responsabilidade do governo, é da sociedade e é da família. É isso que a gente às vezes esquece. Da responsabilidade da família. Eu gosto muito desse artigo. artigo. Se a gente não tiver realmente um pouco de mais família, de mais educação de dentro da família, não vai ser a escola que vai dar tudo, sem dúvida nenhuma. E chega muita gente muito mal preparada. E quando você consegue lapidar um funcionário para que ele tenha respeito, saiba falar, que você colocou agora, tenha atenção, tenha noções básicas de higiene, às vezes é dificílimo isso. É a coisa mais incrível do mundo você ter pessoas que... Você fala, não é possível a pessoa ter esse pensamento. Eu tive casos grotescos, não na loja exatamente, mas já vi casos que são assustadores. Você fala no segundo bloco. Mas, João, imagina, no segundo bloco temos que dar um break e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida.
Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no programa de hoje, sexta-feira, chuvosa em Santos, dia do Conselho Tutelar, dia 18 de novembro. Convidados 2 advogados, Pedro Magini e João Vilela. Temos muitas participações aqui, temos, eu já forneci para o João a revista Nossa História aqui, a revista Nossa História de São Vicente, do nosso amigo Mário, jornalista Mário. Tem muitas matérias aqui, Mário Ribeiro de Paula. Então tem um artigo, tive a honra de escrever um artigo aqui na página 49 da revista. Vou entregar para o Pedro Magini a revista. Muito obrigado. Revista Nossa História, número 3, ano 3, número 9, revista do Litoral Paulista, né? Revista Nossa História de São Vicente aqui. Muito obrigado pelo envio da revista. Muito obrigado. Tá? Vamos falar dos nossos apoiadores? Um abraço para o pessoal da Ozam. Faça como quase 500 mil pessoas na região. Plano de assistência familiar Ozam. Para a Ozam não tem crise, os planos são baratos. Você tem uma lista de médicos com descontos. E hoje em dia que muita gente está deixando o plano de saúde, tem Ozam. 32 28 8000, www.ozam.com.br. E quando você mais precisar, a Ozam vai estar para te ajudar. Faça como o Cirino, que colocou no sindicato, Antônio Carlos da Atmas, né? O Antônio Carlos, que a gente não consegue ligar para o Antônio Carlos para convidar ele para vir no programa, não atende telefone, mas tá bom. Um abraço para o Antônio Carlos, que é santista, ficou contente com a vitória do Santos ontem contra o Vitória aqui na Vila Belmiro. Então, www.ozam.com.br, mais informações. E peça um desconto aqui por ser telespectador da TV Com. Também um abraço para o Boqueirão Express Grill. Hoje nós vamos almoçar no Boqueirão Express Grill. Eu, João, imagina, daqui a pouco. Rua Lobo Viana 89. Você que não almoçou, vai lá para a gente dar um abraço em você, lá na Lobo Viana 89. Ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Meu amigo Nelson e Paulo, os proprietários, vários alimentos maravilhosos, das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, né? E como o João já sabe, o Pedro também já sabe, após as 3 horas, que é o horário que nós vamos estar chegando lá, é o horário dos glutões, né? Porque é o horário do limpa-fundo, que eu apelidei aqui, porque come tudo o que quiser pelo mesmo preço, né? Então, hoje nós vamos chegar no horário do limpa-fundo lá, né? Então, um abraço para o Nelson, que é São Paulino, que empatou ontem com o Grêmio, com o Paulo, que é corintiano, que também empatou com o Figueirense. O único time grande de São Paulo que ganhou foi o Santos. Palmeiras empatou com o Atlético, um resultado difícil lá em Minas Gerais. O Grêmio empatou com o São Paulo aqui no Morumbi. E o Corinthians empatou com o Figueirense. O gol do Figueirense não foi um gol legal no final do jogo. Bom, vamos voltar para o assunto. João, então quer dizer que a qualificação está complicada de funcionários? Sempre foi, né? Porque nós temos uma questão difícil realmente da educação, da questão da família, que a gente falou da questão constitucional, que sociedade, família, governo, tudo gera essa questão. O mau exemplo eu acho muito complicado. Porque quando a pessoa vê, imagina um adolescente, o adolescente vive de exemplos, a criança vive de exemplos, o adolescente mais ainda. Ele começa a ver, às vezes, um desgoverno como esse, pessoas ganhando dinheiro fazendo pouco, parece que virou uma regra. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos num país é a educação e, em consequência, o trabalho. E hoje você encontra muitas pessoas no nosso país, infelizmente, desocupados. Eu não falo nem desempregados. Tem muito isso. Porque a questão de desempregado é uma coisa, emprego é uma coisa, trabalho é outra, ocupação é outra. Desocupado é o cara que não quer trabalhar, é isso? Desocupados é aquela pessoa que não está fazendo absolutamente nada por qualquer motivo. Porque a pessoa tem trabalho, o trabalho existe. O emprego é escasso, mas o trabalho existe.
E você não consegue pessoas para você colocar nem como emprego. E mesmo pagando bem, doutor Pedro. Essas pessoas, assim, na realidade, é que elas estão num nível muito primário, né? Porque, assim, ninguém vai morrer de fome. Em São Paulo, no estado de São Paulo, ninguém morre de fome. Sim. Então, essa questão, assim, que aflige muito, essa questão da fome, e claro que pode ter que afligir, mas ninguém vai morrer. A gente vê pessoas aí que, às vezes, até estão na rua. Não morre de fome mesmo? Não morre. Não, no estado de São Paulo não morre, não. Porque as pessoas dão alimentação? Dão alimentação, come. A gente come muito, na realidade. Mas, assim... Eu mais ainda. Não é? A gente come muito. Mas, Imagina, assim... tá de regime. Tô tentando, Imagina, já emagreceu 5 quilos lá na academia. Até domingo, imagina, tá na UP. Mandar um abraço pro doutor Nível Veloso. Sim. Até domingo, imagina, tá treinando lá. Isso, estamos tentando, né? Mas, assim, a questão é que você tem que se preocupar com outras coisas, né? Com a questão intelectual, com o que você pode fazer por si, pelos outros. Não questão espiritual também, questão né? espiritual. Então, assim, são outros níveis. Então, se você está assim, nesse nível de sobrevivência, quer ter dinheiro para pagar conta, quer ter dinheiro para comer, quer dizer, você está num nível ainda muito baixo. A gente tem que tentar melhorar um pouquinho, né? E na realidade, tudo bate na questão educacional. Eu costumo brincar, falando de religiosidade agora, eu lembrei que eu costumo brincar que tem muito encosto no país, né? Alguém encostado em algum lugar. Pelo amor de Deus. Na família, não Vou encosto até bater na mesa aqui. Não é esse encosto pelo espiritual, amor de Deus, João, Fleck. não fala isso aqui, eu falo de encosto que a pessoa se encosta em algum lugar. Sim. Se encosta, às vezes, num trabalho que não é produtivo, mas que está ali porque conseguiu por alguma benesse qualquer política, por exemplo. Se encosta na família, se encosta, às vezes, num idoso. Quantos trabalha com previdenciários? Eu gosto de ser previdenciário. Quantas pessoas encostam nos idosos e ficam ali dependendo, sugando o pouco dinheiro que eles ganham, a pouca aposentadoria. Fez a vozinha fazer um empréstimo. É muito fez a vozinha comum da moto dele lá, fez né? a vozinha fazer um empréstimo consignado, 30% para pagar em 5 anos para capar uma motinho nova. Né? Mas é muito, infelizmente, esses encostos que nós temos em todas as esferas de governo, em todas as esferas da sociedade, relações, em todas as questões, grandes empresários encostados em verba do governo, como nós estamos vendo agora, desde o cara mais humilde até o mais poderoso, encostado. Encostado aonde? Encostado nas verbas públicas, pode ser desde o Bolsa Família ou de um auxílio qualquer, até a Bolsa Empresário lá em cima, que o cara está desviando bilhões e milhões e dividindo entre eles. Então, esses encostos que a gente encontra na nossa família e na sociedade que tem que ser reduzido. É o senhor Eike Batista, né, que tirou muita foto na era Lula, que a gente não pode falar mal dessa era, mas assim, e é o grande escândalo do BNDES, vários empréstimos e não se fala mais nisso. Não vai se falar. Não abriu, né, o BNDES. E ele vai lançar agora, falando em Eike Batista, ele vai lançar uma pasta de dente. Você sabia disso? É mesmo? Diz que vai lançar esse começo do ano, é sério, isso é brincadeira, não faz brincadeira, mas ele já estão brincando que vai ser a Diga X. Mas é verdade, ele vai lançar uma pasta de dente. Por isso que eu gosto aqui da TV Com, porque aqui não tem nenhum encostado. A Amanda, você vê a Amanda aí novinha, filha do meu amigo Fabinho do Jornal, a Daiane, o Reale, a Gisele, o Will, tá todo mundo aqui, a Cris, todo mundo trabalha. É poucos funcionários, mas todo mundo cruza e cabeceia aqui, né, João? Sem dúvida, isso é importante. E o trabalho justamente é isso. O que eu não gosto de pessoas que são esses encostos que nós temos no nosso país. Quando nós reduzirmos esses encostos, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo, pode ter certeza. Esqueci de falar da Burger, né? Nossa burguerzinha. A sobrinha da Fernanda, né? Sim, também. Bom, temos muitas perguntas aqui, imagina, para você também, né? Vamos falar aqui, mas depois você vai falar de Constituição também. O Brito... Não, é que eu tenho uma sugestão aqui. Pode passar então. Porque acho assim, um livro que eu estou lendo agora, é A Peste, de Albert Camus, escritor francês, argelino na realidade, né? Mas... Argelino naturalizado francês, né? Que primeiro é argelino, né? Fazendo sucesso vira francês. E, não, pelo amor de Deus, muito respeitado. Ele já era naturalizado francês antes de lançar o livro. Muito respeitado e que fala sobre a questão de manifestação de ratos, coisa que eu acho que vai acontecer em São Vicente. Vai? Não tá dúvida. Não vai, não, já deve ter. Né? Que eu não tenho visto. Na época da Inquisição, eu fico procurando muito. Na época da Inquisição, a Igreja Católica, né, eu sou católico também, mas mandou matar mandou perseguir as bruxas, porque na verdade... O que é uma mulher que tem muitos gatos, às vezes? A pessoa tem muito gato porque tem aquele amor, vai pegando, então mora numa casa, e tem muitos gatos, né? E a pessoa se dedica tanto a esses animais que às vezes deixa o cabelo ficar comprido. Esquece dela. São pessoas de coração enorme. É aquela dos Simpsons, né? Tem um personagem no Simpsons que é uma senhora que cuida do gato. Não me leve a mal, não é a pessoa que tem um gato, dois, mas é a pessoa que tem 30, 40 gatos. Sim, conheço. E ela pega e vai morar numa casa grande, cuida dos
os gatos tal, e vão depositando gatos lá. Na Europa também acontecia isso. Sim. E na Inquisição, essas mulheres eram chamadas de bruxas. E matavam os gatos, foram queimadas e tal. E mataram muitos gatos, né? E começou a ter a peste bubônica, por causa do rato, né? Porque não tinha gato para combater. Não foi só isso, né, Felipe? Mas teve a questão das navegações que trouxeram a Índia, né? Mas também os gatos, eles entram numa pequena porcentagem também, porque foram mortos muitos gatos e muitas bruxas. Come rato mesmo, Filete? Eu sempre achei que isso fosse meio uma lenda. Não, veja bem, o gato de rua... Ele afasta, por exemplo, eu tenho um gato na clínica lá que é um gato que tem uns ratões bravo, aí que acho que é um gato bravo, que ele sai na rua para pegar rato. Então tem os gatos, mas esse é um gato, aqueles gatos... Você tá cuidando um tigre lá, né? Esse eu peguei da rua, esse é um tigre, é um gato todo branco, de olho azul, mas esse é um tigre, né? Parece aquele tigre do filme Pi, né? Ele vai Porque eu lembro que o Justo uma vez colocou aqui no Jardim colocou um monte de gatos, sabe essa história, né? Sim. Pra pegar os ratos. Eu tô até no livro do Justo com essa história. Mas na verdade, o Justo foi mal orientado. A ideia do Justo era brilhante, né? Só que não adianta você ter uma ideia brilhante quando você tem funcionários públicos no setor desmotivados, né? E para aposentar. Aí os ratões que tem na praia se o Justo tivesse me consultado, eu mandava ele fazer umas casinhas na praia, eu pedi um apoio para uma multinacional que só tinham 2 de ração, para pôr na praia a ração e tal. O que ele fez? Ele deixou pessoas responsáveis por cuidar dos animais, aí cuida da comida caseira, junta ratos. E nas épocas de chuva, como o dia de hoje, essa semana, se tiver gato na praia, morre tudo de pneumonia. Não tem onde se esconder. Parece que o Fifi, quando estava nessa área de obras, ele depois disso, que as pessoas pediram para ele tal, ele fez umas tubulações pintadas de verde e colocou na praia ali para os gatos poderem se esconder. Isso foi uma coisa legal, não teve muito alarde, mas ele ajudou. Mas na época do Justo, a ideia foi boa. Mas o que aconteceu? Tinha que ter um centro de recuperação de gatos na praia, para que as pessoas que não quisessem os gatos colocassem ali, os gatos tomavam vacina de raiva, seriam vermifugados e tal. Realmente. A pessoa chegava e despejava gato na praia. Então, além dos gatos tratados que a prefeitura supostamente colocou, que eu duvido muito, né? Sim. Porque supostamente colocou, as pessoas jogavam gatos. Então começou a criar muitos gatos, começaram a aparecer problemas e tal. Então, assim, se fosse um trabalho bem dimensionado... Talvez desse. A ideia foi de gênio do Justo. A equipe técnica falhou muito. Ele falhou muito na ideia. Não sei se é possível. Não, teria que ter um lugar... Esse controle de... Veja bem, teria que ter um controle, teria que ter um local para adoção dos gatos que as pessoas pudessem deixar sem burocracia. O gato vai procriar também, vai ter outros problemas. Não, você colocaria gatos castrados. Pode colocar gatos castrados, mas ele também ele pode vai ter uma contaminação, ele vai ficar doente, ele vai ter problemas. É mais fácil você retirar o rato de uma forma, como você mesmo colocou, até anticoncepcionais, como você coloca dos pombos, por exemplo, sei lá, alguma coisa mais... É que o Justo é natureba, ele não queria... Quando você coloca veneno na praia, o dia que a maré vai... Não veneno, mas um anticoncepcional para o rato, sei lá se é possível isso aqui. Entende disso, Filete? Não sei se existe, mas se existir também... Você conseguiu dos pombos, né, Filete? Você consegue resolver isso com... É um pouco complicado porque exige um trabalho metropolitano. Agora, talvez, com 7 prefeituras do PSDB, com uma do PMDB e com uma do PSB lá no Guarujá, que são todos do mesmo grupo, talvez a gente consiga alguns projetos metropolitanos, né? Mas aí entrou a tal da crise e complica, né? O Brito Setaporte, o Filete, parabéns aos convidados. Infelizmente, a nossa cidade está um caos. Não é só lixo, é como passar em buracos, por exemplo, na Capitão Luiz... Ornô, que leva para a Náutica 3 sem condições de transitar. Parece que passou um tsunami. Ele está certo. Outro dia eu fui para São Vicente, tive que ajudar uma senhora, que ela passou na Ayrton Senna, ali no tapetão, a 30 por hora. Ela estava na minha frente, furou dois pneus do carro dela, passou no buraco. Não era um buraco, era uma cratera. Tinha 38 centímetros. Eu ajudei ela, no dia seguinte eu fui lá para medir. Numa situação dessa... Era sábado à noite, no domingo eu fui lá e medi. Cabia uma régua lá dentro, mais 8 centímetros. Numa situação dessa, o cidadão pode processar o ente e não... Haja processo para esse não, mas assim, a gente às vezes não fala, porque assim, não pode falar. Mas também quer dizer, pode fazer, pode abusar e não pode falar. Então, assim, não quer dizer que o senhor está falando isso, pelo amor de Deus. Mas assim, você vê como, às vezes o advogado, numa situação como eu estou aqui, fica numa situação complicada. Porque não pode incentivar, não pode falar, então quer dizer... Não, pode falar o que você quiser. Não, eu acho que tem que falar. Sim, mas assim, bem, porque de fato... Haja precatório para fazer o quê? Pagar, mas assim, né? mas ele também não gastou o dinheiro que gastava com o piche que tinha que gastar ali. Não, então dá o dinheiro para o cidadão. Porque realmente é muito complicado. Olha, às vezes a gente anda assim na rua, é uma aventura, na realidade. Mas imagina, eu adoro no dia que eu vou de VLT. Assim, às vezes eu vou para o escritório... VLT. Às quintas-feiras costumo ir de VLT.
que eu vou para São Paulo também. Então, assim, é realmente muito agradável. Você chega assim, eu chego do Canal 1 até o centro de São Vicente em menos de 10 minutos. Nunca esperei mais de 5 minutos o VLT. Realmente, vamos falar realmente do que também é bom. Mas assim... Quando ligar tudo vai ficar muito bom, né? Ali naquela avenida principal, quando você é de São Vicente, na Presidente Wilson ali, né? Presidente Wilson. Meu Deus, ali você anda quase que parado. Então, quer dizer, virou uma arrecadação. Quer dizer, que façam alguma coisa com o dinheiro, pelo menos arrumem onde a gente anda com o carro, né? As pistas. Então quer dizer, é que não é nada, não fazem nada. Assim, tiram o dinheiro do cidadão com as multas e depois o cara pega o carro, anda um pouquinho mais devagar às vezes, fura o pneu, quebra... Mas todo o carro. Ela furou 2 pneus, realmente R$200. Gastou R$200 para arrumar, que um teve que fora fazer... o compromisso dela que ela não pode cumprir. Perdeu, tudo bem. Aí você vai o dano moral, porque se ela for cobrar o dano material, ela vai gastar mais de advogado, né? Então, por exemplo... Não, ela pode ir no... Pode, mas você vê, ela perdeu R$200 mais a exceção. Não, né? mas advogado não é nunca assim. As pessoas falam, vai gastar... O advogado é o instrumento necessário para que você efetive uma situação. Então, mas ela não é gasto. Ela gastou R$200. Aí o dano moral... Eu não vejo como o veterinário também como um gasto. Não, mas assim... É o fim para que o meu bicho fique bem. Não, eu concordo. Mas, por exemplo, ela vai gastar um dinheiro lá, você vê, ela perdeu R$200 e o aborrecimento. Sim. Aí você vê, ela vai gastar, vai ter custos e tal. E vai discutir o quê? O dano não é pequeno entre aspas, mas vai discutir o dano moral. Sim. O prejuízo que ela teve, o aborrecimento, o risco que ela correu de ser assaltada. Mas é quando a gente abre... A nossa vida até começa a ir bem ou mal, quando a gente começa a administrar bem as coisas pequenas. Quando você começa a soltar o detalhe... na alimentação, por exemplo. Você começa a comer muita besteira, o negócio vai mal. Com em certeza. Tudo. Nos estudos, você começa a ser relapso. Na execução do seu serviço. Isso aqui não precisa. Quer dizer, a coisa começa a ir mal. Os detalhes são os detalhes que... É o Roberto Carlos naquela música, né? Os detalhes são minúcios. Então, é aí que está a coisa. Se você não faz assim... é o esmero que nos torna melhores. Então, se você não brigar, né? Não é brigar, se você não falar pelas coisas pequenas... Se ninguém falar, continua a mesma porcaria. Eu concordo. Se tiver 10 ações por dia com isso, 10 para outra coisa, lixo, eu chega concordo, uma hora que... né? Mas quantas pessoas têm fôlego? Digo fôlego. Porque você chega... São Vicente hoje, infelizmente, é uma cidade que está abandonada há muito tempo. É abandono e é algo assim abandono, aproveitamento político, sem porque dúvida, também não se fala disso. Não, alguém está levando muito dinheiro nisso. Como é que você pode não ter um sistema de saúde? E uma coisa importante, eu sempre falo isso. São Vicente é a 14ª cidade desse estado de São Paulo, que é europeu, que o Filete colocou, em arrecadação. 14ª, olha só. Será que ainda é, acontece? Ainda é. O grande problema... Tem recebe. Tem Campinas, Ribeirão Preto. Exato. Pense nisso, Osasco, Guarulhos... Pô, eu dormi outro dia, eu pensei, você falou isso aqui pra eu pensei, tem Diadema, São José dos Campos, Guarulhos... Exatamente. Presidente Prudente, Santos... Mas você pega e vai estar... Então, eu sempre, quando eu vi a primeira vez essa informação, me assustou, Cubatão, que arrecada muito. Você começa a pensar dessa forma, mas por que a São Vicente perde essa verba? Ele tem uma propensão de verba altíssima, porque ela tem verba que vem de distância turística, ela tem verbas que vêm de vários lugares do país, só que ela não consegue receber, o Filete sabe disso, que ela consegue receber só saúde e educação, que são obrigatórias. O Pedro Gouveia falou que tem 180 milhões para receber. O restante não recebe porque está tudo no CADIM. Está bloqueado. Está bloqueado o dinheiro, porque os projetos estão todos errados há muito tempo. E tem muita dívida. Olha, eu lembro quando você começa... eu lembro de vir em Cubatão, há muitos anos atrás... assim, projetos na área de educação que não foram para frente, porque as pessoas que estavam na gestão da pasta, na prefeitura, não sabiam apresentar os projetos no setor. Ano passado foi então, quer dizer, assim, muita incompetência. O cara não tem nem competência de fazer uma ligação para pegar uma pessoa que saiba apresentar um projeto. Então, quer dizer, ele tem a caneta na mão, tem o poder, mas ele... gente, isso assim, eu não sei o que é isso. Não dá nem para classificar isso. Mas São Vicente faturou quase 1 bilhão ano passado. Sabe o que é 1 bilhão? Tem muita gente na inadimplente também, João. Tem muita gente na inadimplente também, não é assim também, né? Filete, mas é 1 bilhão, é 900 e poucos milhões. Mas 500 mil. Mas inadimplente por que a prefeitura deixa? 500 milhões. Sim, perdão. Sim, mas a prefeitura deixa. Por que ela deixa? Porque não fez uma regulação fundiária na área continental, por exemplo. Porque ela não cobra da forma adequada. Porque ela cobra muito, às vezes, de poucos.
E é um caos absoluto. Ali é possível, garanto para vocês que é possível. É um exemplo prático. Pega a obra da Biquinha. Ali, vê quanto está na placa. Não precisa nem falar, está na placa. Quanto era para ter sido feito, quanto se gastou naquilo, pelo menos a previsão de verba daquilo ali. São milhões para fazer aquilo milhões, ali. Acho. Qualquer um de nós faria. Qualquer um de nós faria com menos de 1/5 daquele valor e estaria pronto há muito tempo. Sim. A Josi está mandando parabéns para os comentaristas. Vocês são um dos únicos programas que fala de São Vicente. Parabéns, a Josi de São Vicente. Infelizmente não falamos tão bem ainda. Não, falo de São Vicente. Aqui o Brito Setaporte mandando um abraço também. O Rutinaldo Mesquita. O programa de hoje está ótimo, com colocações inteligentes, esclarecedoras, Dr. Pedro e Dr. João Vilela. Parabenizando. Nicolau Beito também mandou um abraço para a gente que está na sintonia aqui. O Rick Santos da rádio também está na sintonia. O Alcindo também está na sintonia. Parabéns para o Filete. Diga para o João que os ex-governadores presos não ficarão 6 meses na cadeia. Foi apenas um show para tirar o foco da falência do Rio. Falar isso é Dirceu, hein? Falar isso é Dirceu. Mas desculpa, a pessoa que sofre um processo, seja qual for... Já é um caos. Pelo amor de Deus. É que só quem não é da área que não sabe. É. Porque é uma pecha social que fica para o resto da vida. As pessoas falam, porque não aconteceu nada, como não aconteceu nada? Um signo... É uma tatuagem que fica na pessoa para sempre. Se a pessoa for para uma cadeia e não ligar, alguma coisa muito errada na cabeça dessa pessoa. Sim. Concorda? O dano moral... O dano psicológico, do cerceamento... Se você a imprensa toda vendo isso, se você colocar, Filete, naquela salinha que vai ser bacana... Não, aquela salinha que é do lado, tem um sofazinho gostoso, fala assim, você vai ficar 1 hora aqui, você não pode sair, já me dá um desespero. Se falar que não pode sair... Não, e você imagina, a questão não é nem essa. A mulher do Sérgio poderia ficar, né? Você vê a mulher do Sérgio Cabral, que ela ganhou uma joia de R$800 mil, né? Quantas pessoas você matou com uma joia dessas na fila de saúde? Imagina ela sair no Rio de Janeiro, na rua do Rio de Janeiro, que ela é conhecida, socialite. É Paris o negócio. Os caras vão xingar. Mas aqui no Brasil, você imagina o garotinho na rua, o cara passa de olho e xinga de ladrão, o dano... E é ladrão. A gente sabe que é ladrão, sabe? Não dá pra pessoa enriquecer da forma que eles enriqueceram, o desvio que eles fizeram. Não dá pra ter uma casa em Angra daquela. Não dá pra ter lancha, não dá pra ter helicóptero. Sabe, ladrão, aliás, é pouco, porque o ladrão, na realidade, é aquele cara que te assalta na rua. Esses caras levam milhões, e não sou eu que estou dizendo, é a justiça que está dizendo, por provas cabais do Ministério Público. Não é que ninguém prende um cara desse quilate. Porque a mulher dele alegou ontem. Você que ela alegou ontem? Que ele foi preso só porque ele combateu os bandidos. Ela falou isso ontem. Ela falou isso ontem. Ele só foi preso porque ele combateu os bandidos quando ele foi governador. Muito triste. Ela falou na porta da ambulância, ela falou exatamente isso. Aí então quer dizer que ele combateu os bandidos, ele foi preso. Então eu vou dizer uma coisa, atual. Viu? Vai ter muito problema daqui para frente. Mas eu gostei da referência. Você colocar 2 ex-governadores, um no dia, outro no outro, é assustador. Tem que ter provas, né? Tem que ter. Parabéns à equipe do Sérgio Moro de Curitiba. Federal, realmente tem trabalhado muito bem. Federal. Sim. Bom, imagina, nós estamos acabando o programa. Se for fazer uma breve citação. 30 segundos, senão eu vou tomar puxão de orelha aqui da produção. Sim. Eu gostaria de terminar a minha participação hoje citando o artigo 1º da Constituição de 1824, escrita por Dom Pedro I. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se opõe à sua independência. Quer dizer, é pura poesia colocada na primeira Constituição brasileira. Isso, de alguma forma, se perdeu. Hoje, quando você vai para o artigo 1º, ele fala da composição dos estados, não fala do cidadão. O cidadão vem depois, no inciso 3º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados... E por aí vai. Então, quer dizer, o cidadão não é colocado. Enquanto nós não valorizarmos essa peça fundamental, que é o cidadão, a coisa vai mal. João, muito obrigado por ter vindo no programa. É um prazer estar com o Dr. Pedro aqui. Muito realmente, obrigado, pessoa que está sempre brilhante nas suas ideias. Obrigado a todos. Obrigado. Um prazer. Bom fim de semana a todos, quem sabe com sol, quem sabe com chuva. Se for com chuva, estude, faça suas orações, arrume aquele armário que está meio ruinzinho na sua casa, pegue suas roupas velhas e doe para uma pessoa que precisa, né? E bom fim de semana a todos, que vocês merecem. Continue com a nossa extensa programação até segunda-feira. Muito obrigado.